Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Ana Noronha Podcast. Eu me chamo Luiz Henrique, sou aluno da Escola de Tempo Integral, Ana Noronha. Estou com o meu convidado aqui, o professor Cícero Emanuel. Seja bem-vindo, Cícero. Muito obrigado, Luiz. O professor Cícero Emanuel, ele é professor em duas escolas, a Ana Noronha, que é de Tempo Integral, e a Escola Cícero Ferreira dos Santos, que é de ensino fundamental. Também vou pedir para vocês compartilhar, deixar o joinha e ativar o sininho do canal para chegar mais conteúdo para vocês. E é isso. E vamos lá para a primeira pergunta. Quem é o Cícero? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que fazem o podcast Ana Noronha. É um prazer estar com vocês nessa tarde, participando e colaborando um pouco da minha experiência com todos vocês. Respondendo à pergunta de quem é o Cícero, hoje em dia está mais fácil de responder, né? É um cara simples, um cara humilde e que aos poucos, com o passar do tempo, graças a Deus eu fui conseguindo conquistar um pouco do meu espaço dentro do trabalho, né? Ser mais importante, vamos dizer assim, se tornar mais importante dentro do âmbito familiar, né? Ser o responsável pela família. Então o Cícero hoje em dia é aquele cara simples, mas que quer crescer, quer correr sempre atrás dos seus objetivos e com o trabalho, com a dedicação, com o esforço, eu acredito que tudo isso seja uma consequência dessa perspectiva de quem é o Cícero Emanuel. Cícero, conta pra gente como o esporte entrou na sua vida. Bom, aí já é um fato bem marcante para mim. Minha família, meu pai, né, de criação, meu pai biológico também, só que bem menos, mas meu pai de criação, ele jogava futebol, né, em alguns times de várzea aqui do Parambu, os times que da época dele eram bem conhecidos, que eu me lembre, era Parma, Comercial, o Curitiba do Zezeca nesse tempo, tinha até o time do Casão, que era um desportista bastante conhecido antigamente na nossa cidade. E aí eu cresci nesse meio, né? Do meu pai para o meu irmão, né? O Erinaldo, bastante conhecido também na cidade e na região por ser desportista, jogar futebol. E aí eu cresci nesse meio, acompanhando os jogos, né? Estando ali praticando desde criancinha. E aí esse incentivo já veio do berço, né? Eu costumo dizer assim. E aí foi só eu aprimorar, crescer e gostando cada vez mais dessa prática que eu me apaixonei e sou apaixonado até hoje pelo esporte. Então, isso significa que o esporte entrou na sua vida por causa de gerações, né? Sim. Foi de seu pai, de seu irmão. Sim, sim. Aí você só foi aprimorando. Fui aprimorando, né? Fui evoluindo aos poucos, porque eu tinha eles como referência, né? Principalmente meu irmão, que foi o que eu acompanhei mais. Ele é mais novo, né? Eu não vi meu pai jogar com tanta frequência, exatamente. Mas aí meu irmão já jogava bem mais. E não é puxando o saco dele, mas eu tenho ele como referência, porque eu acompanhei bastante. Ele era referência quando ele jogava, né? Jogava de atacante e jogava muito bem, por sinal. E aí eu fui assistindo aos jogos, fui acompanhando ele nos jogos, ele me levava, tinha um torneio. Antigamente, aqui onde é a Escola Ana Noronha hoje, era um estádio. Era o estádio Belezão, era Noronhão, não me falha a memória agora. E aí eu já vim assistir bastante jogos, né? Principalmente dele, onde era o local aqui do estádio. E aí eu passei a acompanhar, passei a gostar e fui aprimorando, fui evoluindo, fui jogando aos poucos. Comecei a jogar em algumas equipes, até junto com ele depois, que para mim isso foi o marco principal, né? Eu estar jogando com minha referência, que era meu irmão, né? E aí, por isso que o futebol faz parte, né, da minha vida e faz com o que eu sou hoje, eu sou grato ao esporte. Muito bem, Cícero. Cícero, e o que te motivou a seguir essa carreira de jogador, professor? Bem, Luiz Henrique, a carreira como professor não era uma coisa planejada, né? Ser o professor de educação física não era o que eu tinha planejado, vamos dizer assim.
mas foi o que Deus colocou para mim. E aí então eu abracei com toda vontade, né, com toda garra e dedicação, e me faço hoje o profissional que eu sou. Só que falar da profissão, antes eu queria ser fisioterapeuta. Era o meu primeiro curso, né, que eu tinha esse sonho. Por quê? Porque eu achava bonito estar cuidando das pessoas, né, de recuperá-las para elas voltarem às suas atividades normais. Só que por conta das dificuldades de antigamente, eu sou de família humilde, né, e aí a gente sabe como é difícil. E há uns anos atrás, o curso de fisioterapia ele era bem mais distante das nossas realidades. Então minha família não tinha condições de me manter fora da cidade, né? E nem de manter a faculdade, de pagar as mensalidades e todos os recursos que precisava para mim cursar. E aí eu pensei, o que se aproxima da fisioterapia, né? Eu pensei assim e surgiu a educação física. É ela. Por quê? Eu vou estar dentro do âmbito que eu quero, que eu gosto, que é o esporte, que é jogar futebol, que é envolver todas as práticas corporais. Então eu comecei a cursar educação física, né? E daí despertou várias emoções em mim. Eu fui crescendo, né? Fui conhecendo melhor a área. E aí foi onde eu me apaixonei ainda mais. E graças a Deus é a área que eu estou atuante hoje, né? A área que me fez ser quem eu sou hoje. Eu sou muito grato a isso. Que já veio passado de gerações, né? Que Isso aí já contou, né? né? Já contou bastante esse ponto aí, que eu já estava nesse meio, e então foi mais fácil, não foi tão difícil ingressar nessa área não. Pessoal, para quem conhece o professor Cícero, ou para quem não conhece, ele é técnico de 2 seleções escolares, uma sendo a Ana Noronha e a outra a Cícero Ferreira dos Santos. Cícero, eu gostaria de saber, eu acho que não sou eu como pessoal também, qual foi a experiência de ser técnico da seleção da Ana Noronha? Agora aí você tocou num assunto bom, um assunto que me enche de orgulho, vamos dizer assim, né? Em algumas situações, às vezes em alguns planejamentos, a gente conversa, tal pessoa já foi aluno da escola e hoje está sendo colega de profissão, como eu sou colega hoje de vários professores que foram meus professores aqui nesta escola, né? Então, para mim, foi um orgulho, né? Ter se consagrado campeão pela Ana Noronha, estar trabalhando hoje atualmente na Ana Noronha, porque passa um filme pela cabeça, né? Quando eu estudava, que às vezes muitas pessoas até poderiam pensar assim, não vai ingressar, não vai se tornar nada e tudo mais. Só que aí eu, como ex-aluno da Ana Noronha, hoje eu tenho o privilégio de estar trabalhando, né? Compartilhando conhecimento com os meus ex-professores. Então isso é muito bom, isso deixa a gente muito grato e um incentivo bem maior para a gente continuar a nossa carreira, vamos dizer assim, de professor, né? E a sensação foi a melhor possível, né? Eu falo isso. Eu tinha isso para mim. Quando eu entrei, eu disse, você fazia parte, né, da seleção da escola, e eu disse, no primeiro dia, eu falei para os meninos, esse ano vai ser diferente. Falei isso, esse ano vai ser diferente. E foi, graças a Deus, né? E nada foi por acaso. Eu considero que nada é por acaso. Tudo tem um tempo certo para acontecer, tudo tem uma forma certa de acontecer. Então a gente trabalhou muito, foram dias e noites, né, muito cansativos, treinos até 11 horas da noite, às vezes, né? Então isso é muito cansativo. Só que com a permissão de Deus e com todo o nosso esforço, né, a gente conseguiu esse êxito, que foi ser campeão pela primeira vez dos Jogos Escolares na modalidade sub-17, né, o masculino. Então, cara, a sensação é a melhor possível. Não consigo nem descrever qual é a sensação, mas ela é a melhor possível. Também, na final dos Jogos Escolares, né, que foi entre Ana Noronha e a IP, qual foi a sensação na final dos jogos já, que hoje é o último dia. Conta pra gente como foi quando todo mundo se consagrou campeão. Bem, no dia da final, foi um dia atípico, vamos dizer assim, porque eu estava disputando 3 finais
4, aliás, naquele dia. E aí eu me lembro que eu saí de casa e falei para minha avó, eu tenho a chance hoje de ser campeão em 4 modalidades, em 4 naipes, né? Que era o Masculino, sub-14 feminino e masculino da Cícero Ferreira e o sub-17 masculino e feminino da Ana Noronha. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Não é sobre ego, mas eu fiquei me perguntando, já pensou se eu consigo ganhar os 4 naipes? Só que também pensei isso e já passou, né? Porque eu sabia das qualidades adversárias, né? Sim. Então, pezinho no chão sempre, e a gente foi pro jogo, né? Confiante, porque um dos pontos que me chamou bastante a atenção no time, no nosso time da Ana Noronha esse ano, foi a confiança, a autorresponsabilidade, né? A entrega mesmo dos alunos, a vontade do querer de ganhar. Então, eu sabia que esse ano ia ser diferente. Eu sabia. E aí começa o jogo, né? Eu já havia perdido as 3 finais. 3 finais eu já havia perdido. Quando eu entrei no vestiário primeiro, antes dos meninos, eu conversei com Deus e, meu Deus, eu não vou ganhar nenhuma. Eu até sorri, assim, pedi para Deus e falando, meu Deus, eu não vou ganhar nenhuma. Só que é porque quando você olha para trás, você vê seu esforço, seu trabalho e não ser recompensado de alguma forma, né? Claro que o lado adversário também se esforça, tem todo o trabalho, mas você quer ganhar, você quer ser o consagrado naquele momento, né? E daí a gente foi pro jogo. Começamos mal, levamos 2-0 rapidamente. E passou um filme. Eu disse, meu Deus, eu vou perder de novo. E aí só que eu também, eu pensava assim, só que eu tinha que manter minha mente boa para passar para vocês atletas, né? Para deixar vocês confiantes, para fazer com que a minha equipe, a nossa equipe, ela conseguisse mudar aquele placar. Sim. E daí, Luiz, eu sou muito dinâmico. Então eu comecei a incentivar mais, a dar puxão de orelha nos meninos, né? No bom sentido, né? A brigar no bom sentido. E aí foi quando eles olhavam para mim e diziam, a gente vai conseguir, professor, a gente vai conseguir. E aquilo foi o ponto, eu disse, meu time vai ganhar. Depois disso, que eu vi que eles entraram na partida, pelo menos no aspecto emocional, de motivacional, aí eu disse, agora minha equipe está diferente. E aí a gente foi para o segundo tempo. Conseguimos empatar, né, e virar. E quando a gente virou, faltava pouco tempo, faltava uns 6 minutos, eu acho, para terminar, se eu não me engano, não me falha a memória. Só que quando a gente virou, eu tive a certeza que era para ser nosso, porque pelo contexto do jogo, né? Então, falando em sensação, quando o juiz apitou o final do jogo, foi só mesmo agradecer, né? Agradecer por todo o esforço ter sido recompensado, agradecer pelo grupo que a gente tinha, pela confiança que a escola depositou, né? E que a torcida que estava lá também, a confiança, torcendo a todo momento, não deixou em nenhum momento de incentivar, de estar ali ajudando os meninos também, que isso fez grande diferença para que a gente conseguisse esse êxito. Então a sensação eu descrevo como gratidão, foi uma sensação de gratidão. Sim. Você dá aquela respirada profunda e consegui, meu Deus, graças a Deus, né? Só agradecer mesmo. Pois é, e não era só alunos que estavam torcendo, tinham professores, alunos, pais, mães que vieram de longe, que muitos alunos não moram aqui no município, é mais de interior, e os pais deixaram de fazer as coisas em casa para vir torcer pelos filhos que estavam jogando. Sim. É como se dissesse só gratidão, né, Cícero? Essa parte aí é bastante interessante, da união que a escola e dos atletas com a família, sim, né? Esse conjunto aluno, atleta e família, ele contou bastante. E os meninos da nossa equipe, eles tinham isso como referência, né? Eles eram muito apegados à família. E eu também dizia isso, convidem, chamem seus pais, né, seus parentes, seus primos, tios, a estarem prestigiando vocês. Porque eu sei que quando a gente tem esse apoio externo, né, a gente evolui, a gente quer fazer algo a mais. Então isso também seria
uma fonte de incentivar mais para eles em certos momentos, né? Então, essa parte da família, né, dos pais virem assistir, ou até, não me recordo agora, mas não sei se a mãe do Rodrigo estava assistindo ele, não me recordo, né, que o Rodrigo mora no interior, não me recordo agora. Foi algum aluno do interior que disse que a mãe estava aqui assistindo eles. E aquilo pra gente foi muito gratificante. Ao término da partida, dos pais, minha mente é muito falha mesmo, mas teve um pai, acho que foi o do Everton, foi lá agradecer, né, foi lá dizer que muito obrigado por ter ajudado o filho dele a conseguir. E a sensação é a melhor possível, quando você recebe essa gratidão, esse agradecimento dos familiares também é muito bom. Hoje aqui na escola na Noronha a gente tem 3 professores de educação física, se eu não me falha a memória. Tem o Bruno, aí tem o professor Cícero Emanuel e tem a Silvana. Isso. Ano passado, o Bruno tinha o Lani também, e o Lani mais o Bruno sempre dava um puxão de orelha. E uma frase que eu nunca esqueço que o Lani mais o Bruno falava era primeiro o aluno, depois o atleta. E esse ano também não foi diferente, né? Era primeiro o aluno, depois o atleta. Isso. É porque os jogos escolares, ele tem o interesse maior é fazer com que o aluno desenvolva suas habilidades, né, quanto atleta, vamos dizer assim. Então, o primeiro é aluno-atleta que a gente chama. Então, primeiro vem um aluno, né, em uma parte pedagógica, em toda a estrutura pedagógica escolar, e depois é que ele desenvolve suas habilidades como atleta. E aí, a gente não deixa isso se perder e nem os alunos esquecerem, porque em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos, às vezes, essas partes, elas mudam de lado. Sim. Às vezes viram atleta-aluno, e não é isso que a gente quer, né? Então, isso é mais que certo. Primeiro ser o aluno, depois o atleta, porque ele vai estar em formação de aluno para atleta naquele momento dos jogos escolares. Verdade. Cícero, você trabalha com alunos de diferentes idades, né? Como já citei, você ensina sub-17, sub-14, acho que se não me engano sub-12 também, né? Isso. Conta pra gente como é trabalhar com esses alunos de diferentes idades. É um desafio grande. É um desafio grande. Imagino. Lidar com a cabeça, vamos dizer assim, lidar com a cabeça de diferentes idades, né, diferentes alunos, uma quantidade diferente de alunos, ela é muito complicada. Você tem que se adaptar ao meio em que você está, né? E nesse ano não foi diferente. Eu tive que me adaptar aqui na Noronha. Eu estava acostumado com as crianças, né, de 12 a 14 anos, e esse ano com os alunos aqui de 15 a 17 anos, que já foi um desafio muito grande. Só que eu costumo dizer que a gente dentro do esporte, a gente que convive, a gente que trabalha, a gente se acostuma. Sim. A gente tem que criar um macete de trabalho para facilitar o nosso trabalho, vamos dizer assim, né? Então você tem que se adaptar. Você tem que fazer com que o aluno se adapte também ao ambiente que você queira que prevaleça no ambiente de trabalho, seja em sala de aula, seja em quadra, né? Então o desafio é grande, né? Porque são várias cabeças pensantes, vários pensamentos diferentes. E aí, na hora de alguma atividade, vai ser diferente. Ninguém vai ter a mesma ideia. Sim. Não vão ser os 10, por exemplo, que estão ali na quadra, vão ter a mesma ideia. Cada um tem uma ideia diferente. Então, o desafio é fazer com que todos andem num pensamento só, no pensamento que a gente queira, o professor queira, para que a gente chegue em determinado êxito, né? Então, é basicamente isso, é fazer com que eles se adaptem também às nossas ideias de trabalho. É basicamente o desafio principal. Verdade. O professor Cícero, ele também é personal trainer. Eu gostaria de saber como é esse personal trainer, qual o desafio que você enfrenta com seus alunos. Tem a parte de escolar, de noite no personal trainer. Hoje em dia eu estou me virando nos 30. Porque meu tempo está muito puxado. Tá puxado, tá num ativismo muito grande, né? A gente está num ativismo muito grande, mas isso é muito bom também. Quando a gente está nesse ativismo, a gente evita de estar com a cabeça, vamos dizer assim, em pensamentos soltos, né? Pensamentos ruins. Então, é puxado, mas é um momento bom
Então, e ainda mais quando é fazendo algo que eu gosto, né? Sim. Assim, ser personal trainer também não foi uma escolha, foi uma ocasião, né? Eu até citei esses dias em uma conversa como se deu início à minha carreira de personal. E é engraçado, eu comecei fazendo treinos funcionais com um amigo meu, que é o Emerson, um amigo meu lá no campo por trás da rodoviária. Sim. O campo que hoje os meninos chamam de Barretão, né? Sim. Que as pessoas jogam lá. E aí eu resolvi ir fazer esses treinamentos funcionais para melhorar meu condicionamento, minha forma física, né? Me preparar para uma competição que estava perto de começar, que era o Parambuense. Eu não me recordo o ano, já disse, minha mente é muito falha, mas eu lembro exatamente disso. E aí a gente começou. E aí eu postei, né? Postei junto com esse meu amigo lá, fazendo os exercícios funcionais. E aí uma amiga viu os stories e pediu para participar, perguntou como era, o que a gente estava fazendo. E eu falei, expliquei que a Lelé, que é a dona da Academia Max Form, aí ela pediu para participar. Eu disse, tá bom, vamos participar, pode ir participar, é tal dia, tal horário. Aí no outro dia ela estava lá, era 5h30 da manhã que a gente ia, cedinho. E aí começou, ela foi, na outra semana ela convidou uma amiga, perguntou se podia convidar um amigo, pode convidar. Levou 2 amigas, e aí foi crescendo aquela turma no funcional na areia, né, na terra, vamos dizer assim. E aí ela deu uma ideia, por que não mudar o ambiente? Já que a turma está crescendo, ó, você podia até cobrar, vamos dizer assim, né? Uma taxazinha só para... eu vou pensar nisso. E eu morava em frente à pracinha da Vila Nova. E aí tem uma pracinha ao meu dispor. Então vamos mudar para lá. Mudei para a pracinha da Vila Nova e aí continuei. E aí a turma foi crescendo e foi gerando mais pessoas, né? Foi gerando um maior público. E aí eu fui cobrando uma taxazinha, acho que era R$20 nesse tempo, de cada pessoa, só para manter os equipamentos, né? Sim. Questão do tempo, da gente tirar o tempo para preparar aquela aula. E aí eu comecei a treinar em academia para recuperar de uma lesão na coxa, jogando futebol, que eu me lesionei. E aí eu comecei na academia. E nesse mesmo tempo eu já estava estudando educação física. Então juntou uma coisa a outra. Eu peguei o gosto pela academia, né? O apreço. Então eu comecei a treinar e estava estudando, terminando meus estudos. E aí quando eu terminei, a Lelé, essa minha amiga que foi com a gente para o funcional, ela disse para mim começar a atender. Aí eu fiquei com a minha cabeça embaralhou. Mas será se eu dou de conta? Será se eu consigo? Consegue e tal. Divulgue seu trabalho. Isso foi me dando um rumo. Eu disse, é mesmo. Eu devo começar. E aí uma aluna veio pedir informações, né? E eu comecei a atender essa aluna. E a partir daí, se eu não me engano, foi no ano ali de 2017, 18, mais ou menos. E a partir daí eu comecei como personal trainer, né? Claro que quando a gente começa tem muitos desafios, muitos mesmo. A insegurança de conhecimento também, né? Porque mesmo que você tenha terminado a faculdade, você não sabe tudo. E a educação física todo dia é um saber diferente, como também envolve toda a educação. Então são grandes desafios. Primeiro é você se adaptar ao ambiente, a segurança para você atender e você buscar sempre estar tendo conhecimentos novos, se preparando cada vez mais para atender o público que vai à sua procura, né? Porque sabemos que são públicos diversos e que você tem que estar preparado para atender essas pessoas com problemas cardíacos, problemas posturais, problemas articulares. Então você tem que estar preparado. Mas mudou minha vida a ser personal trainer, mudou minha vida. Eu falo isso porque foi quando eu passei a ganhar meu dinheiro, a andar com minhas próprias pernas, vamos dizer assim. Então, ser personal, eu acho que foi o ápice, né? Foi onde eu cresci para a sociedade, vamos dizer assim, como profissional, foi dentro da academia na profissão de personal.
Na sua opinião, qual é o papel do esporte na formação de valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe entre os alunos? O esporte é uma frase clichê, mas que é totalmente verdade. O esporte, ele muda vidas. O esporte, ele tem esse poder. E eu até falei isso em sala de aula ontem, nas minhas aulas, antes de ontem, aliás, nas minhas aulas aqui na Noronha, que o esporte, ele tem esse poder. Ele trata de pontos em que o aluno, as pessoas, elas vão ter que aprender a conviver com regras, né? Vão ter que aprender a conviver coletivamente, né? Vão ter que desenvolver habilidades para melhorar, seja vários fatores, né? Psicomotores, vários fatores da motricidade individual de cada ser. Então, o esporte, como ferramenta inclusiva, ele é uma das melhores, porque ele trabalha a inclusão, ele trabalha a cooperação, trabalha a competitividade de forma educada, né? Fazer com que o aluno seja competitivo de forma educada, sabendo respeitar seus limites, as regras, sabendo respeitar seus adversários, né? Então, e além de ajudar bastante a você desenvolver o trabalho em equipe. Que isso dentro do esporte também, nós temos esses dois lados, né? Tem alguns esportes, algumas modalidades individuais, onde é você por si próprio, e outras que você precisa desenvolver a coletividade. Então você precisar da ajuda do outro, você ajudar o outro, e o esporte como ferramenta inclusiva, ele é de grande valia dentro de uma sociedade escolar, né? Uma sociedade como um todo. Verdade, o esporte transforma as vidas. Eu mesmo sou uma pessoa que... Prova viva. Prova viva. Não gostava de esporte, não ia pra quadra. Aí comecei, fui jogando na linha. Olha aí. Aí, até lembro, comprei uma chuteira nova ali no São Agostinho. Sim. Aí eu me é jogar na linha. Aí depois passei pra ir pro gol, fui gostando. Tá até hoje como goleiro. Sou goleiro de handebol, né? Que dá a seleção da escola também. Ano que vem, já, se Deus quiser, vamos conseguir mais um êxito, né? Que é no futsal. Se Deus quiser. Se não der no futsal, não for no pretérito de Deus, a gente vai pro handebol, atletismo e assim a gente vai. Luiz, você tocou no assunto aí, falando propriamente de você, e falando do esporte para mudar o aluno. Como o esporte pode mudar o aluno? Com certeza. Eu falei isso também em sala de aula, que a gente estava falando sobre o tema cooperação e competitividade, e eu citei alguns exemplos. E eu já tive exemplos de alunos indisciplinados, alunos que não estavam muito afim do estudo, vamos dizer assim, e que eu consegui colocá-los em uma prática esportiva e eles melhorarem seu rendimento escolar em sala de aula, não só nas minhas disciplinas, mas no contexto geral, em todas as disciplinas dos outros professores. Então, o esporte ele tem ele é essa ferramenta de mudar, fazer com que você repense algumas atitudes, fazer com que você consiga respeitar mais e melhor seus companheiros, né? Seja de equipe ou de sala. Então, o esporte, como a gente acabou de falar, ele muda vida, muda pessoas e para melhor. Chegou um ponto que a mãe falava assim, só viver em casa, na quadra, chegava da escola, ia lá em casa, trocava a roupa, comia alguma coisa quando dava, se não dava, ia pra quadra, passava o dia jogando. Sim. Só voltava meio-dia. É típico da idade de vocês, isso é típico. Queria saber se você podia compartilhar uma experiência pra gente que marcou na sua vida, seja ela como personal trainer, professor, técnico das seleções, ou jogador, como você já foi já no começo, né? Que eu ouvi dizer que você era macaco velho pra jogar bola. A gente tentava, né? Até hoje a gente tenta, mas assim, falando de experiência, tem várias, principalmente envolvendo jogos escolares, né? Tem várias, só que uma que me marca e eu uso ela bastante até hoje foi numa fase macro-regional no Iguatu, né? Que a gente foi competir na modalidade de atletismo e nesse tempo eu era na Cícero Ferreira, né? E aí o aluno ele já tinha competido em algumas outras modalidades do atletismo e foi para a última prova, né? Exausto já tinha corrido, se eu não me engano, 3.000 metros,
era 2.000 metros. Muito cansativo. Cansativo, e participar da prova de 400 metros também, se eu não me engano. E aí ele foi para a última prova, que era uma prova mais velocidade. Aliás, ele participou da de 3.000 e da de 800. E ele ia participar da de 400. Que era mais então, sempre provas, de certa forma, longas, né? né? Extensivas. E ele já estava exausto. A gente não tinha um aparato total, né, correto, vamos dizer assim, para o atletismo. Então a gente não tinha como recuperar aquele atleta ao nível bom para que ele competisse igual em cada modalidade. Só que aí eu me recordo no momento em que o aluno chamado até Iramar. Eu me recordo que ele fez uma volta, eram 3 voltas. Na segunda volta ele vinha chorando. Aí de cabeça baixa já para cair na pista. E aí eu, como professor incentivador, né? Motivou, né? Isso. Professor, mas você viu o aluno naquela situação, você podia ter retirado o aluno da prova. Só que eu, como incentivador, eu tinha que fazer algo. E algo para que ele também se sentisse incentivado. Sim. E concluísse aquela prova. Então eu olhei, ele vinha correndo e eu olhei bem nos olhos dele, ele chorando já de cansaço, de dores. Eu disse, você vai conseguir, não desista, você vai conseguir. Eu repeti isso umas 5 vezes, ele correndo e eu acompanhando e falando perto dele. E aí ele olhou para mim e disse, deixa comigo, eu vou conseguir. A gente não conseguiu isso na prova, né, porque ele não estava nas condições 100%, mas ele concluiu, ele não desistiu. E para mim isso foi marcante, por quê? Porque eu percebi que meu papel como professor é esse, é incentivar, é estar ali do lado nas horas que os alunos precisam, principalmente quando envolve as competições. Uma palavra amiga. Uma palavra amiga, uma palavra de incentivo mesmo. Isso. E me marcou porque ele vinha chorando, né? Ele olhou bem para mim. Então ele percebeu que ele encontrou em mim um incentivo, uma força a mais para concluir aquela prova que ele estava competindo. Então, para mim, esse foi um dos marcos que eu uso isso como exemplo até hoje para incentivar também as demais garotadas aí nas modalidades. Cícero, para finalizar, qual conselho você daria para os jovens de hoje que querem seguir na carreira de professor, ou de personal trainer, ou jogador, como a gente está citando? Assim, conselho que eu posso dar é o seguinte: dizer que nunca desistam dos seus sonhos, né? É uma frase clichê também, só que isso ajuda muito, fato. Ajuda isso muito. É fato. Não desistir dos seus sonhos, né? Buscar constantemente, a todo momento, estar apto para quando você tiver a oportunidade de você exercer determinada profissão que é o seu sonho, ou você conseguir aquele desejo, aquele objetivo que você queira, você está preparado. Sim. Então, nunca desistir, né? Sempre buscar, lutar, buscar o apoio familiar. Sim. Que isso conta bastante, né? Então, eu sou muito grato a isso também, que minha família sempre deu um suporte para que eu não desistisse, me incentivava, né? Como eu disse, no começo da minha faculdade, a gente passa por dificuldades, né, para manter mensalidade e tudo mais ativo. Só que o sonho de querer se tornar alguém, ele é bem maior. Sim. Então eu tenho isso comigo. Eu nunca estou satisfeito. Eu sempre busco melhorar. Sempre acho que tenho algo a melhorar. Eu acho que isso é o que faz com que a gente evolua como pessoa, como profissional e como ser humano, né? Então é dizer que nunca desistam dos sonhos. Busquem se capacitar dentro do que vocês querem fazer como profissão na vida de vocês, né? E estarem preparados, porque irão acontecer muitas adversidades, obstáculos, mas quando você está preparado, quando você tem Deus do seu lado e sua família, você vai vencer esses obstáculos. Podem não ser facilmente, mas você vai conseguir vencê-los e com certeza você vai ter um êxito bem maior naquilo que você almeja. Então é basicamente isso. Verdade. Bom, né? A conversa tá muito boa, a gente vai ter que chegar ao fim, professor Cícero. Queria agradecer sua participação. Eu que agradeço. Cícero não estava na escola, estava na outra escola, tirou um tempinho dele para vir para cá. E foi isso. Cícero é um grande profissional, tanto na área de professor, como um ótimo amigo. Cansado de não dar conselho dentro da sala de aula.
pega no meu pé, mas é pelo lado bom, não é? Isso. Sempre em busca de melhorar. Exatamente. Eu queria agradecer novamente a vocês que fazem o podcast Ano Noronha, que é um projeto, se eu posso chamar assim, né, de grande valia, que está crescendo cada vez mais. Já trouxe grandes pessoas, grandes personalidades aqui da nossa cidade de Parambu, grandes pessoas que têm um papel fundamental dentro da nossa sociedade, e está fazendo parte hoje também. Eu me sinto lisonjeado, né, de fazer parte. Quando eu fui convidado, poxa, eu fui convidado, né? Então é mais um objetivo que você almeja também, estar participando de um momento como esse, e poder falar, poder descrever como é nossa profissão, né, de profissional de educação física, é muito relevante e muito gratificante. Sim. Então, quero agradecer a você, Luiz Henrique, ao professor Técio, né, e a todos os alunos envolvidos nesse podcast. E para quem quiser acompanhar o trabalho do Cícero, você personal trainer, onde pode me encontrar? Pode me encontrar no Instagram, né? @ prof._Cícero Emanuel. Lá vai estar alguns passos do meu trabalho. Eu até devo colocar mais, postar mais, né? Mas só que o tempo é muito puxado, né? Muito corrido, muito puxado, e aí a gente acaba às vezes não alimentando muito assim essa rede social, mas eu me comprometo a estar postando mais, a estar colocando conteúdos relevantes para toda a sociedade paranaense dentro desse contexto da educação física. Então é isso, pessoal. Queria agradecer todo mundo, pedir para vocês se inscreverem em nossas plataformas, Instagram, do Ano Noronha Podcast, o Spotify, YouTube. E uma frase também que eu queria deixar aqui no final do vídeo, do episódio, é que o Cícero também falava, e dá até pra gente falar junto, se você sabe qual é a frase, né? Vamos lá. Todo esforço será recompensado. Valeu, pessoal, boa tarde, até o próximo episódio. Valeu, galera.